continuidade ao projeto de explanação evangélica da Cera Bendita, nós hoje falaremos de um trecho que está no Evangelho de Lucas, ou Lucano, médico, que está no capítulo 22, versículo 27, que trata do tema do bom servidor. O que é, ou o que representa, servir de uma maneira verdadeira. Jesus, então, se dirigindo aos seus apóstolos, aos seus discípulos, lança uma pergunta, que é a seguinte: qual é o maior? O que está à mesa ou aquele que serve? E logo depois ele complementa com uma frase: eu estou no meio de vós como aquele que serve. Bastante interessante e impactante a mensagem de Jesus ali para os seus discípulos. Para a gente poder ilustrar melhor, para a gente poder refletir melhor sobre essa passagem, eu trago uma outra passagem que aconteceu com outro médico, André Luiz. André Luiz, no livro Nosso Lar, transmite ali um momento em que ele tem a necessidade de retornar aos seus trabalhos, de começar a trabalhar novamente, e aí ele é direcionado às câmaras de retificação da colônia do Nosso Lar. Ele vai acompanhado de Lisias, que é um amigo, que se torna um amigo depois de realizar um trabalho de refazimento a ele, né? E chegando lá nas câmaras de retificação com Lisias, Lisias vai visitar a sua sobrinha que havia passado por um desencarne, a Heloísa. Havia passado por um desencarne difícil, ela estava muito revoltada com a situação, não estava aceitando a sua real situação. Heloísa estava sendo atendida por um enfermeiro, e já a maneira como o enfermeiro estava atendendo ela já gerou uma curiosidade em André Luiz. Mas enfim, Lisias e Heloísa começam um diálogo, Heloísa muito ali revoltada, fazendo várias perguntas, bastante brutalizada, e Lisias ali com toda a calma, transmite a ela um momento ali de serenidade. Passando um determinado tempo, ela acaba estabilizando, e aí Lisias acaba saindo, André Luiz permanece ali no ambiente, e o enfermeiro que estava realizando o primeiro socorro, ali, o primeiro atendimento, também sai. E eis que André Luiz se depara sozinho com Heloísa, e Heloísa, olhando para aquilo, olhando para ele, começa novamente a fazer várias perguntas, o que estava acontecendo, muito confusa. André Luiz, não sabendo o que fazer, resolve então começar um trabalho médico, mas com as técnicas da medicina terrestre, da medicina da Terra, dos encarnados. E aí ele começa a fazer alguns procedimentos, e para surpresa dele, ao invés de ela melhorar, ela acaba piorando. Ela começa a entrar num quadro ainda mais grave de confusão, de revolta, e aí ele começa também a ser contagiado por aquilo, começa a entrar também num quadro de ansiedade. É isso que chega a Narcisa. Narcisa é a enfermeira-chefe das câmaras de retificação, olhando para aquele quadro, assume o comando, resolve a situação, faz algumas técnicas ali de medicina espiritual, e aí a Heloísa acaba entrando em sono. André Luiz, bastante intrigado com tudo aquilo que havia acontecido, começa a questionar a Narcisa e pedindo que ele volte ao seu trabalho, que ele quer realmente voltar a trabalhar, etc. Aí a Narcisa pega André Luiz, leva ele até uma outra câmara, um outro ambiente, onde existem ali vários outros espíritos sujos, dementados, revoltados, em quadros bastante difíceis. Ela chega para ele e fala: então, André, você está disposto a trabalhar? Ele, obviamente, concorda que sim. E ela então fala: comece então por aqui, com a limpeza desses pacientes. Ele olha para aquela situação, para aquele pedido, escuta o pedido e simplesmente responde: mas como? Esse é um trabalho para enfermeiros. Eu não estudei para ser enfermeiro, eu estudei para ser um médico. Eu preciso realizar meus trabalhos de médico. Narcisa calmamente olha para ele e responde da seguinte maneira: André, para você iniciar os seus trabalhos, essas são as suas tarefas. Ele não entende absolutamente nada, revolta-se com a resposta e acaba ele mesmo entrando num quadro de ansiedade e perde sentidos. Depois de recuperado, ele acaba saindo das câmaras de retificação muito confuso com aquilo que ele havia ouvido, não aceitando aquilo, bastante incomodado com tudo que havia acontecido, com as falas de Narcisa. Resumindo, ele vai refletir sobre todos os momentos, sobre o que estava acontecendo,
E ele resolve, depois de um tempo, de alguns dias, voltar para as câmaras de retificação. E quando ele volta, ele percebe que ali havia um momento bastante difícil, de muita necessidade ali de um apoio, de um trabalho médico, de enfermeiros, porque estava muito cheio ali as câmaras. E ele vê a Narcisa numa dificuldade com falta de material, de gente, né, para poder resolver tudo aquilo. E aí ele acaba que vendo que ele poderia ajudar, então ele se entrega apaixonadamente, ele se entrega totalmente àquela função e começa a realizar então os trabalhos de limpeza, começa a realizar o que havia sido designado a ele. E esse é o grande ponto, porque é desta maneira que André acaba percebendo que ele realmente ali estava servindo, que não importava qual era a posição, e sim o que ele poderia fazer para poder, enfim, voltar a ser uma pessoa ativa, né? A voltar a ser ativo, a realizar algo. Vamos então trazer esse exemplo para as nossas vidas, né? Para o nosso momento, para nós mesmos. E vejamos, no nosso próprio percurso terreno, quando nós estamos aqui em processo de evolução, de desenvolvimento, é natural que a gente busque ou atender os nossos desejos, que nós busquemos um progresso, uma prosperidade. E isso tudo acontece, obviamente, conforme o nosso empenho, conforme a nossa entrega, e a gente consegue construir a nossa história mediante o nosso esforço. E nada mais natural, nada mais justo do que nós possamos usufruir desses frutos plantados por nós mesmos. Surgem os títulos, surgem os cargos, as posições, todas elas têm o seu valor e fazem parte do nosso próprio crescimento, como já dito, conforme as nossas possibilidades. Mas quando a gente percebe ali a mensagem que Jesus traz para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e a gente liga com o que aconteceu com André, e trazendo tudo isso para nós, a gente acaba começando a realizar algumas perguntas. Perguntas para nós mesmos. Por exemplo, usar dessas prerrogativas, das benesses que a gente adquire ao longo da nossa vida, para o nosso proveito, exclusivamente para nós mesmos, para o nosso próprio proveito e para ninguém mais? Será que é o nosso objetivo principal? Será que durante toda a nossa existência a gente luta para ter as coisas, para conseguir as coisas, mas só para a gente? Isso é uma pergunta que cada um deve realizar para si. Será que se nós colocarmos ou pensarmos em colocar esse conhecimento, essas conquistas, à disposição no sentido espiritual, né, da palavra, de trazer ali o nosso conhecimento e se colocar à disposição de servir deste conhecimento ou servir a outros propósitos, não importa o que a gente tenha conquistado, será que isso para a gente é relevante ou não tem nenhuma importância? Ou seja, será que tudo que a gente adquire serve como algo que nos facilite a nos tornarmos disponíveis para qualquer função que nos seja designada, conforme o passar das nossas vidas? Ou será que isso é um impedimento? Será que isso é um filtro? Será que isso é uma barreira que a gente adquire? A proposta aqui, gente, é a da autoavaliação, longe de qualquer julgamento. Buscar as respostas cabe exclusivamente a cada um de nós. E esse procedimento, essa jornada, ela só pode ser realizada quando nós olhamos para tudo isso, para todas essas questões, de uma maneira sem filtros, sem desvios. Busquemos a pergunta do mestre: servir ou ser servido? Qual que é o peso de cada situação? Será que nós damos um peso maior para sermos servidos? Ou será que nós estamos dispostos a servir com a mesma intensidade de sermos servidos? Percebem ali a colocação do mestre? O quanto que ela deve ter tocado ali os seus discípulos? Enfim, o significado aqui, ele não pode ser interpretado por um lado ou apenas por outro. Tem que ser visto de uma maneira geral. De nós entendermos o quanto que é o peso de um e de outro para nós mesmos. Vamos voltar ao exemplo lá do André Luiz. Será que o André Luiz, depois daquele procedimento, quando ele é designado por Narcisa a realizar um trabalho de limpeza,
e ele se mostrasse relutante e não fosse realizar esse trabalho, será que ele conseguiria realizar as obras que ele escreveu e que o grande Chico psicografou? Será que ele se tornaria um espírito virtuoso e tão importante para o entendimento do mundo espiritual como ele se tornou para nós? Se ele se colocou verdadeiramente disposto a servir? É interessante a gente entender a mudança de atitude do André Luiz, que serve de inspiração para que nós também buscamos, talvez, conforme as nossas perguntas que nós façamos para nós mesmos, de buscarmos as nossas respostas. Nas palavras deixadas pelo Mestre dos Mestres, relatando sua trajetória e usando a sua própria vida como o exemplo maior dessa mensagem cristã, é onde a gente pode encontrar talvez uma fórmula que seja a nossa busca de elevação. Ou seja, que nós possamos, através de nós mesmos, pelos nossos próprios atos, encontrarmos ali inspiração para podermos evoluir de verdade, nos desenvolvermos de verdade, não apenas num espectro, mas no todo. O Mestre dos Mestres deu a sua vida como alguém que veio para servir e não para ser servido. Que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus, que a sua obra, que o seu Evangelho sejam sempre a nossa fonte maior de inspiração. Graças a Deus.